Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e compartilhe pra gente chegar a mais pessoas, pra elas também terem esse conhecimento que vocês estão tendo e pra gente compartilhar, aprender, eu aprender com vocês aprenderem comigo um pouco, tá bom? Hoje o vídeo é sobre preconceitos vividos e situações constrangedoras que todo paciente falciforme já viveu. Eu tenho certeza, por isso que eu vim aqui compartilhar com você, ou se você não viveu, deve ter sido bem difícil, porque é muito comum. Vamos começar. Esses constrangimentos são comuns por conta do preconceito e, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com eles. Nem sempre a gente aprende, às vezes a gente sofre mais, né, do que a gente sabe lidar da situação ali. Eu, às vezes, sofro mais do que... mas eu tô aprendendo. Enfim, o principal é o preconceito de cor, assim. Desde pequena, eu cresci ouvindo dos médicos. Quando você for namorar, namore um cara branco, não namore um cara negro, porque senão você pode ter um filho com doença falciforme, absurdo. Há pouco tempo eu fui fazer exames no ginecologista, ele perguntou a cor do meu esposo, porque se fosse negro eu ia ter filho com doença falciforme. Isso é um absurdo, porque não existe isso, não existe questão de cor, e mesmo se existisse, eles não têm que te colocar esse constrangimento ou ser preconceituoso, assim, racista, para te colocar essa situação, mas é muito comum. Se eles veem que você é mais clara, eles ficam abismados porque você tem a doença. A minha mãe é um pouco mais clara e sempre perguntaram qual que é a cor do seu pai, ou sempre, quando eu não estava com a minha mãe, qual é a cor da sua mãe. E o que isso tem a ver com a relação com a doença ali, ou com o seu bem-estar? Nada. Então isso é um absurdo, eu já passei várias vezes, e hoje quando eu passo por um médico assim eu não volto, eu troco de médico, ou eu explico ali que não tem nada a ver, que hoje em dia a miscigenação é muito grande, mesmo assim, que se tivesse, ele não tem que falar nada disso. Eu sei que muitas pessoas sofrem com esse preconceito, ou preconceito velado, né, que ele te trata mal, ou te trata com indiferença por conta da sua cor. E também pela cor dos olhos, assim. Isso foi a vida inteira e ainda é uma chatice, uma complicação. Eu não me importo muito. Às vezes, quando a pessoa pergunta com educação por que seu olho tá assim, eu explico. Mas tem pessoas, e principalmente médicos que eu já convivi, que eles ficam insistindo. Nossa, não tá normal. Ah, mas não tá legal. Penúltima crise que eu tive, que eu fui pro pronto-socorro, que eu caí na mão de um plantonista que eu não gostei. Ele ficou me expondo ao ridículo, assim, me expondo a uma necessidade desnecessária. No PS, lá com vários pacientes, com enfermeiro, eu escutava ele falando com os enfermeiros, ela tá com... porque o meu olho tava bem amarelo aquele dia. Mas ele tinha que me fazer sentir melhor, não pior, ele fez sentir pior. Porque ele ficava falando pros enfermeiros e os técnicos que não pegava, que não era contagioso, porque eles podiam chegar perto de mim, que... Mas assim, toda hora que ele passava perto de mim, ele ficava reforçando que tava amarelo, nossa, que precisava fazer exame pra ver o que era. Um absurdo, assim. Eu não tava com força suficiente pra falar com ele, porque eu tava sentindo muita dor. E ele queria me dar só uma dipirona, se eu não me engano, e a minha dor tava muito forte. Eu falei pra ele me dar Tramal. E eu vi o olhar que ele me olhou, assim, com cara de... Nossa, pede Tramal, então quer dizer que tipo, olha ela querendo pedir aquilo que ela sabe que eu... Tipo assim, ele quis dizer... Com o olhar, eu entendi que ele, tipo, achou que eu tava passando a autoridade dele, ou que eu era uma pessoa, assim, às vezes meio que viciada, que já queria um remédio forte, mas ele não sabia a minha dor. Então é um constrangimento comum de você, às vezes, encontrar com um profissional que não sabe lidar com você. Ele não é um humano, assim, ele é um técnico, na verdade, que não sabe lidar com o humano, assim, com a alma, né, com a pessoa. Então ele é ríspido, ele é ignorante, ele te julga pela sua cor, ele te coloca pra baixo, em vez de você sair de lá melhor, você sai pior. Porque o emocional ele te joga pra baixo. Se você não estiver bem emocionalmente, você pode até piorar a sua crise com quase toda certeza, né? Então isso é muito triste. Esse é um vídeo pra quem tem falciforme se identificar, compartilhar aqui comigo nos comentários se já viveu ou como já foi, né? E pra quem não tem falciforme, não fazer essas coisas ou aprender um pouco mais também. Uma coisa também bem chata que eu já passei, e eu acho que os pacientes também já passaram, é o médico meio que datar uma expectativa de vida ali. Comigo, assim, não foi o caso, mas com meus pais. Então,
Ah, ela vai viver mais ou menos até os 7 anos, até os 7 anos é o pior. Aí passei, até tantos anos, pode ser que não passe. Tipo assim, é muito desagradável. É Deus somente que vai falar isso, e eles não, é desnecessário falar. Diagnóstico não é destino, não quer dizer que você vai morrer daquilo. Existem outros tipos de acontecimento que pode causar isso, e não é o momento de falar. Ele tem que melhorar a sua saúde no geral, e não te colocar medo, te colocar para baixo, colocar aquilo na sua cabeça para ficar aquele sofrimento ali. Então os médicos tinham que aprender a não falar essas coisas, porque dói, faz sofrer. Então são constrangimentos desnecessários que é muito complicado você conviver com isso. E o médico também não explicar os seus exames. É muito chato quando você senta na frente ali do médico, ele tá olhando os seus resultados e ele subentende que você não, ele acha que você não vai entender o que ele vai explicar ou ele não tem paciência para explicar. Aí ele só passa lá e fala, tá tudo ok. Eu não gosto disso, eu acho muito chato. É legal ele te explicar algumas coisas, assim. Eu gosto de perguntar, porque você tem que saber de como você tá, o que significa aqueles números. É interessante você saber, sim. Ele tem que passar esse conhecimento para o seu paciente. Então, é importante você saber. Uma coisa também muito chata é o médico falar assim, é da sua anemia, é assim mesmo. É muito chato isso, e eu sou contra quando fala pra mim, é da sua anemia. Porque assim, eu cresci ouvindo, é da sua anemia. Cresci ouvindo que era da anemia, que não tinha o que fazer. Então eu acho muito complicado. Tem o que fazer, existem vários outros tipos de coisa. Então você tem que ter esperança, o médico tem que te passar isso, e são constrangimentos que a gente vive mesmo, não tem muito o que fazer. Mas quem sabe a gente fazendo esse trabalho formiguinha de capacitando, não sei, os médicos, né? Porque o médico às vezes ele precisa de que a gente fale pra ele e mostre pra ele que não tá legal daquela forma, mas sempre de conversar. Não é todo médico, infelizmente, que tem essa humildade de conversar com você, de entender aquilo que você tá sentindo. Então são muitos constrangimentos vividos, mas assim, a gente tem que ter fé e perseverança pra passar por todos eles, porque realmente não é fácil, né? Você passar por tudo isso, são constrangimentos, igual eu falei, da cor dos olhos na escola, né, na sociedade, mas tem que aprender a lidar com isso. Aprender a fazer com que não afete o seu interior, não afete seus sentimentos, assim. Dar uma resposta para a pessoa, a gente vai aprendendo. Dar a resposta para a pessoa de uma forma, assim, educada, mas... E deixar que não te ofenda, não deixar que aquilo faça você sofrer, entendeu? Então, eu acredito que seja isso que eu quis passar para vocês. Deixe aqui nos comentários os constrangimentos que você já viveu. Isso é um pouquinho daqueles por alto que eu lembro agora, né? Pode ser que depois eu grave um vídeo, porque são 30 anos nessa vida e já vivi muito mais, eu acredito. Mas eu espero que você curta o vídeo, compartilhe e comente aquilo que você já passou aqui comigo, tá bom? Obrigada e até o próximo.